fortune teller. Ele é um adivinho. He's just telling those people his fortune. Ele está simplesmente lendo a sorte das pessoas. And he's a devil. E ele é um diabo. But when that little woman with that predestinated seed. Mas quando aquela mulherzinha com aquela semente predestinada... Now you think that's not right, but Jesus Agora, você pensa que isso não é certo? said no one can come except my Father draws him. Mas Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai o traga. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler hoje Atos 2, verso 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Grande Criador, queremos sempre ter o alívio na nossa alma, naquilo que pregamos, naquilo que cremos. E se alguma condenação há em nosso coração, faça-nos arrepender e consertar nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Vamos continuar no pensamento ainda para um melhor esclarecimento sobre a deidade. A deidade, só Jesus ou Senhor Jesus Cristo? A diferença entre a unidade e a unicidade. Devemos aprender isto. Eu creio que são coisas que a gente vem ensinando há tempo, mas hoje eu quero falar sobre esta doutrina que existiu antes do irmão Brana. Ela foi primeiro que o irmão Brana. Quando o irmão Brana pregava, já existiam essas pessoas que criam no batismo em nome de Jesus. Então eu quero que vocês vejam isso, porque as pessoas não têm conseguido ter a luz da deidade por causa disso, que irmão Brana não era só Jesus. Ele não cria assim, só Jesus. E a Bíblia também não é só Jesus.
e eu também não tenho pregado só Jesus. Agora vamos entender. Tem força de expressão que você fala, é só Jesus. Isso é uma força de expressão. Mas a doutrina não pode ser só Jesus, porque sendo só Jesus seria a unicidade. E a unicidade é aquele que tem a qualidade de único. Enquanto que Deus não é uma unicidade, ele é uma unidade. A unidade do Espírito e a carne. Isso formou a pessoa de Deus na terra. Ele foi conhecido como Espírito, como Logos, mas ele tinha que se tornar carne. Então, um dia, ele se fez carne e habitou entre nós. E aquilo formou a unidade. Por isso as pessoas têm dificuldade. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vem os trinitarianos e dizem, são 3 pessoas distintas. Vem os da unicidade e diz, é só Jesus. E é por isso que o irmão Brana diz, não pode ser só Jesus, porque Jesus não pode ser seu próprio Pai. Se fosse uma unicidade, que é a qualidade de único, então Jesus teria que ser seu próprio Pai. Aí está errado. É unidade. Jesus tem um Pai. É a unidade do Pai, que é Espírito, no Filho, que é carne. Isto forma uma unidade. Amém? Estão entendendo? Você nunca olha assim e vê 2, nem 3. Você vê 1, mas com uma unidade. Diferente do marido e da mulher. Que você olha no marido e na mulher, você vê 2. Isso é a pluralidade também, que mostra a unidade. Que marido e mulher são um, mas é uma pluralidade. Deus não é assim. A unidade de Deus é simples. Quando me vê a mim, vê meu Pai. Quando você vê a mim, você não vê minha esposa. Então não é a mesma unidade do marido e mulher com o pai e o filho. Amém? Estão entendendo? São coisinhas que vocês têm que saber e precisam aprender isto, porque nós estamos no tempo desse ensinamento no Brasil, porque essa doutrina também no Brasil, ela nasceu junto comigo, certo? A doutrina da deidade dizendo 2 pessoas. E eu sempre preguei uma só. E a confusão deles dizer que porque pregamos um só, que nós somos errados, porque irmão Brana diz que não é só Jesus, mas por certo que não é só Jesus. Tem que ser Senhor Jesus, ou Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Você nunca pode dizer, eu vou batizar em nome de Jesus. Está errado. Batismo em nome de Jesus é o batismo da unicidade. Eu vou mostrar para vocês, é o irmão Brana que mostra. Nós estamos aqui só para ler para vocês, para repetir outra vez a mesma profecia, até sobre a deidade. E dar esse esclarecimento para a igreja, que o irmão Brana nunca chamou os irmãos, só Jesus, de unicidade, e eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Não. Irmão Brana chamou eles de unicidade, porque eles batizavam somente em nome de Jesus. Nada de Senhor Jesus, nada de Jesus Cristo, nada de Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Isso é para vocês aprenderem sobre a deidade. Só Jesus está errado. Você tem que saber que ele tem um pai, mas tem um pai que não é dualidade, que não é 2 como eu e minha esposa, que forma uma unidade. Não, ele é um, não como o seu dedo, porque tem que ter o espírito naquele corpo.
Tem que ter o Espírito naquela carne para formar a unidade. Então é a diferença da unidade com a unicidade. A gente precisa de aprender estas coisas. A unidade, o próprio dicionário diz que é o número 1. Aí vem o irmão Branham e diz que ele não é um como o seu dedo. Por quê? Porque os unicistas crê só Jesus. Então ele não é um como o seu dedo. Ele é uma unidade, que é o Pai e Espírito, invisível no Filho carne. Quem me vê a mim, vê o Pai. Bom, isso é apenas uma explicação. Agora você vai, deixa eu ir na Bíblia, porque tem pessoas que vão conferir o que nós pregamos com a Bíblia. Vocês podem ver na Bíblia que não tem um batismo na Bíblia em nome de Jesus. Tem em nome do Senhor, mas não tem em nome de Jesus. Porque, para começar, se você já aprendeu qual é o nome do Senhor, então você pode falar Senhor, que é Jesus Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem é este Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. Não é só Jesus, tem que ter Senhor. O que Senhor é? Diz William Branham, Pai. O Senhor é Pai. Por isso você não pode ser batizado apenas em nome de Jesus. Então aqui em Atos 2:38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Só isso aqui para vocês verem como que é a Bíblia. Na casa, lá em Samaria, Atos 8:14-16, o verso 16 diz: por quê? Sobre nenhum deles tinha ainda descido o quê? O Espírito Santo. Mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vocês podem ver. Lá em nome de Jesus Cristo, Samaria em nome do Senhor Jesus, mas não tem um batizado falando em nome de Jesus só. Que aí seria unicidade. 10:47-48. O 48 de Atos, capítulo 10, diz: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Aí você tem que saber qual é o nome do Senhor. O nome do Senhor não é Jesus apenas. O nome do Senhor é Jesus Cristo. Então, a pessoa precisa ter a luz da própria Bíblia e da mensagem do que o profeta ensinou. Eu tenho pregado sobre a deidade esse tempo todo, eu ainda não preguei sobre isso. Para quem nota, eu ainda não preguei sobre isso. Estou pregando hoje, eu disse para vocês que um dia eu queria explicar sobre só Jesus. Então chegou a hora. Atos 19, verso 5. Aqueles discípulos que já tinham sido batizados no batismo de João Batista, mas agora recebeu a visita de Paulo. E Paulo perguntou para eles se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram. Ele diz: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Aí Paulo perguntou para eles: mas em que vocês foram batizados então? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então você vai ver na Bíblia que não tem um versículo na Bíblia batizado em nome de Jesus. Como não tem um batismo na Bíblia realizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Tem uma ordenança, e que eu quero falar para vocês sobre isso também. Tenho explicado para alguns obreiros e até pastores, para eles poderem ver que é o que o irmão Branham ensinou, para poder fazer um batismo correto. Atos 22, verso 16, esse é o batismo de Paulo. Estava relatando sobre a sua conversão. E agora, por que te detens? Ele ouviu a voz dizer: por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O nome do Senhor é Jesus Cristo. Então o nome do Senhor não é Jesus. Para você ver, o nome do Senhor é Jesus Cristo. Você tem que invocar
o nome correto, a forma correta. Esta é a maneira correta de ser batizado. Nunca em nome de Jesus somente. Estes eram os unicistas do tempo do irmão Branham. Eu estou com uma mensagem aqui, a divindade explicada. A gente tira aqui nestas folhas para ficar mais fácil várias mensagens. Na divindade explicada, presta atenção que o irmão Branham relata como começou essa doutrina ali nos Estados Unidos. A divindade explicada 57. Então, quando eu cheguei na costa oeste, eu dei de encontro com o fogo. Logo eu descobri que havia tantas divisões entre o povo pentecostal em suas organizações, assim como nós, os batistas, tínhamos. Veja, eles tinham diferenças. Havia as Assembleias de Deus, e a Igreja de Deus, e algo mais, e algo mais, e algo mais. E há diferenças. Havia as Assembleias de Deus e a Igreja de Deus, ele repete, aqui, e algo mais. E eles tinham se separado e tinham traçado pequenas linhas de fronteiras. Separa, divide ali pequenas linhas, fez a separação daquelas pessoas entre assembleianos e unicistas. E todos os outros irmãos começaram a vir até mim e me dizer: você é um só Jesus, com este grupo aqui. Para você ver que não foi fácil para o tempo de irmão Branham, que naqueles dias do irmão Branham havia o grupo Só Jesus, e o irmão Branham chegou batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles então vinham para o irmão Branham dizendo: você é daquele grupo ali, do Só Jesus. Eu disse: não, eu não considero a mim mesmo assim, está vendo? Ele disse: olha, você está associando com eles. Bem, em 61, a divindade explicada. Bem, então eu tentei adiar isto justamente o tanto quanto pude, sem me expressar por qual dos dois lados. Bem, eu comecei a estudar quais eram suas ideias, a ideia dos assembleianos e a ideia dos unicistas, os quais eram suas separações e o que os fez separar. E eu descobri que dois dos grandes grupos, um deles era chamado Só Jesus. Eu quero explicar isso porque o povo da dualidade, eles ensinam errado. Da forma deles ensinar, eles estão ensinando errado. E colocando sombra até nas mensagens que foram pregadas por Goiânia, que não tem sombra sobre a deidade, mas colocando sombra, porque eles querem mostrar duas pessoas na divindade, enquanto que é uma só pessoa. Eles deveriam ver isso. Não é só Jesus, mas de toda forma é uma só pessoa. É Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, a única pessoa da divindade. Isso é o que o irmão Branham ensina. Bom, então aquele dia eu descobri que os dois grupos, um deles era chamado Só Jesus, que eram os unicistas. O outro era chamado Assembleias de Deus. E eles foram chamados para fora, ou separados, pela razão da questão do batismo em água. Um usando o Pai, Filho e Espírito Santo, que eram os assembleianos, e o outro usando o nome de Jesus, que eram os unicistas. Parágrafo 124, a divindade explicada. Agora, algumas pessoas têm dito: irmão Branham, o Senhor é um só Jesus. Eu desejo dizer que isso é um erro. Eu não sou um só Jesus. O irmão Branham foi clarear isso para as pessoas. Eu não sou. Mas você batiza, aqui agora nós vamos entrar na explicação. Mas você batiza em nome de Jesus Cristo? O outro ali batiza em nome de Jesus, o outro batiza falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Se você não está com o Pai, Filho e Espírito Santo, então você está com o Senhor Jesus. Ele diz: não. Você tem que ver a diferença. Nem Pai, Filho e Espírito Santo e nem só Jesus. São dois extremos. Irmão Branham ficou no meio para dar a mão para os dois e trazer para o centro. Ele ficou no meio, no centro ali.
eu vou dar a mão para o assembleano, você vem para o batismo em nome de Jesus Cristo. Eu vou dar a mão para o unicista, que é batizado em nome de Jesus, e eu te trago aqui para o centro o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é a mensagem do profeta. Aí o irmão Brana vem do 224, a divindade explicada, sobre o batismo em nome de Jesus. Ele diz: eu não concordo. Então vocês têm que saber, quando as pessoas falam, confunde nós também com unicista, como os dualistas que andaram com o irmão Brana, confunde nós com unicista, assim eles confundiram o irmão Brana também. Porque o irmão Brana não dizia que era duas, não dizia que era três, dizia que era uma só pessoa. O unicista vinha e falava: é só Jesus. Então eles confundiam o irmão Brana com só Jesus, com o unicista. Aí o irmão Brana vem esclarecer. Eles, só Jesus, apenas usam o nome Jesus. Há simplesmente muitos Jesuses. Porém, isto é o Senhor Jesus Cristo. Veja você. Há muitos Jesuses. Como que você pode batizar em nome de Jesus, se há muitos Jesuses? Agora ele vem e posiciona o batismo. Isto é o Senhor Jesus Cristo. Veja você, há muitos. Batizar no nome de Jesus, eu certamente não concordo com isso. Talvez você chega para a pessoa e não completa a frase e diz: irmão, você tem que ser batizado em nome de Jesus. Se você não completa a frase, eles pensam que você é unicista. Você vai dizer: irmão, você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo. Só de você falar em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, isso já te separa da unicidade. A unicidade é só Jesus, e está errado. Como ele pode ser o próprio pai dele? É a unidade do pai com o filho. O pai é espírito que não pode ser visto, mas quem vê o filho, quem me vê a mim, vê o pai. Amém. Aí ele continua dizendo aqui, ó: batizar no nome de Jesus, eu certamente não concordo com isso. Não há escritura. E eu já li para vocês que não tem escritura mesmo. Batizar em nome de Jesus. Tome você o original. Veja se não está Senhor Jesus Cristo. A diferença, gente, é pouca, mas é tudo. Unidade é o número 1. Unicista, unicidade, qualidade daquele que é único. Se é a qualidade daquele que é único, então não tem unidade. Por isso não pode ser unicidade. Tem que ser uma unidade. É o Pai no Filho, é o Espírito na carne. Foi Deus se encarnando. Amém? Certamente Ele é o Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesus, certamente. E o Cristo é o ungido. 256, a divindade explicada. Esse parágrafo aqui vai clarear como se faz um batismo. Como desce as pessoas nas águas. E para ser claro para vocês, eu aprendi sozinho isso daqui na terceira etapa. Eu não aprendi isso daqui antes. Eu vim aprender aqui na terceira etapa esta forma de batismo, da forma correta, como o irmão Brana fazia e ensinou. Então, 256 da divindade explicada. Eu disse para este homem, eu concordaria com o Senhor, isso é provável que ele era da unicidade. Eu disse para esse homem, eu concordaria com o Senhor, contanto que o Senhor pregasse as Escrituras e tivesse amor e cresce que isso, e pregasse e dissesse que o Senhor estava batizando pessoas. Olha para você ver, irmão Brandis, eu ia concordar com o irmão. Se você tivesse amor, cresce nas Escrituras, pregasse as Escrituras e ensinasse, batizando as pessoas, não no nome de Jesus,
só Jesus. Não, senhor. Eu seguramente não concordaria com isso, porque eu conheço vários Jesuses, eu os conheço na África, em diferentes lugares, pessoas chamadas Jesus. Porém, se o Senhor usar o termo de nosso Senhor Jesus Cristo, usar o termo de nosso Senhor Jesus Cristo, eu concordarei com o Senhor nisso. Isso está bem. Eu lhe darei apoio. Eu penso que o Senhor deveria... Este aqui que é o problema, que as pessoas não têm luz e que a congregação cristã faz de uma forma sem revelação. Eu estou dizendo o nome porque ela é trinitária também, certo? É uma grande igreja, mas ela é trinitária também. E ela faz um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não sabe qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas a fórmula correta do batismo também é quase isso daí. A fórmula correta do batismo pregada pelo profeta. Eu estava fazendo isso e pego agora um esclarecimento da mensagem do irmão Branham para fazer isso daqui. Escuta, eu concordarei com o senhor nisso, está bem. Eu lhe darei apoio. Eu penso que o Senhor deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Vocês já perceberam isso? Irmão Branham falando para o homem. Você batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que você deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Veja, para ter isto corretamente. Então, o batismo é realizado, a fórmula correta do batismo é, isso daqui, irmãos, é pastores, é obreiros, todos nós temos que aprender. Temos que aprender. Mesmo na terceira etapa, vários anos, eu não tinha essa luz. Certo? Aí vem alcançar esta luz. O que se tem que fazer, então? A hora que vai batizar a pessoa. O que o pastor, o obreiro, deve dizer? Segundo a ordem do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 19, eu te batizo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Agora, é longo? É. Mas vamos aqui fazer a parte principal para você ver. Segundo a ordem de Mateus 28, 19. Se você quiser explicar, você explica. Ide ensinar as nações. Tem que ter tudo de cor. Mas se você disser, para batizar a pessoa, segundo a ordem, porque Mateus 28, 19 não é batismo. É ordem batismal. É ordem. Não é batismo. Batismo é Atos 2, 38. Ali é batismo. Mas Mateus 28, 19, Jesus está dizendo, ide por todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, é uma ordem que ele está dando para as pessoas. Não é um batismo que está sendo realizado. No dia de Pentecoste, Atos 2, 37, 38, eles ouviram os apóstolos pregar, compungiram seus corações, creram aquilo de todo o coração. O que nós devemos fazer para os irmãos? Aí é batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, o que é correto? Deixa eu deixar aqui a fórmula correta, porque eu sei que isso é da mensagem do irmão Branham. Isso é correto. Ao descer as pessoas nas águas, o que a gente, como o ministro, o obreiro, que vai batizar a pessoa, segundo a ordem de Mateus 28, 19, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a maneira correta.
ao obreiro que me está ouvindo agora, que vai fazer qualquer batismo dentro do meu ministério, eles devem aprender isso. Não é apenas chegar e dizer, eu te batizo em nome de Jesus Cristo, que nós fizemos isso muitos anos. Mas o irmão Branham diz aqui, eu creio que você deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Como primeiro? Segundo a ordem de Mateus 28, 19, que já é a ordem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é que deve ser colocado a maneira correta de se batizar. Cada pessoa. Agora, se você foi batizado em nome de Jesus Cristo, creia no seu batismo, certo? Creia no seu batismo. Você já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você teve revelação do que era Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muita gente que vai ao batismo nas águas, mas não tem revelação ainda da unidade de Deus. Não tem, da unidade. Talvez eles vão orar, ainda fica pensando em 2, pensando em 3. Não, é um só. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja de Cristo não tem 2 cabeças. Não tem um pai e um filho. Porque o filho você tem que saber que a Bíblia diz, Efésios 5 diz que é cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Então, se ele é o cabeça da igreja, e se o pai não está nele, então o pai seria outro cabeça. Como os dualistas dizem, que você pode crer num só Deus, mas sempre tem que pensar em 2 pessoas, eles estão errados. Você tem que pensar em 3 ofícios, não 2 pessoas. Poderá pensar até em 2 ofícios, para mim te esclarecer isso também. Por que 2 ofícios só e não 3? Porque Pai e Espírito Santo é uma coisa só. Entendeu? Pai e Espírito Santo é uma coisa só. Jesus é a carne. Mas Pai e Espírito Santo é uma coisa só. Se você diz, Pai é Senhor, mas Maria concebeu de quem? Do Pai ou do Espírito Santo? Não foi do Espírito Santo? Se ela concebeu do Espírito Santo, quem é o Pai? É o próprio Espírito Santo. Ele é o Senhor. Não existe um Senhor, Pai e outro Espírito Santo. Não existe. Por isso tem pregador que diz, olha, aquele que pecar contra o Pai tem perdão, contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem está na Bíblia isso aí, porque está errado. A expressão é errada. Na Bíblia está escrito, aquele que pecar contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste século, nem no porvir. Por quê? Porque o Pai, se pecar contra o Pai, tem perdão, ou o Pai é o Espírito Santo? Oh, graças a Deus por um profeta. Então, você não pode pensar em 2 pessoas, porque Deus não são 2 cabeças. A igreja de Deus não tem 2 cabeças, porque a mulher que tem 2 maridos, o que ela é? É duro, né? Talvez alguma está me escutando por aí. Mas se a mulher tem 2 maridos, ela é uma adúltera. Se a igreja tem 2 cabeças, ela é uma adúltera. Se o ministério tem 2 cabeças no ministério, aquele ministério é adúltero. Você não pode estar dormindo com esse homem e pensando no outro. Você não pode estar ouvindo a mensagem aqui no meu ministério e pensando num outro pregador. Isso é adultério. E eles não podem estar também lá com aquele pregador pensando em mim. Que estão adulterando também. Por isso o irmão Branham mostra, seu primeiro esposo tem que morrer. Senão você não pode casar de novo. O primeiro esposo tem que morrer. Quando morre o primeiro esposo, aí aquela viúva fica livre para casar, contanto que seja no Senhor, de São Paulo. Amém? A igreja deve aprender isso. Eu vou deixar uma parte para outro culto aqui, porque eu quero continuar falando sobre outra parte do só Jesus.
Mas quero terminar com este parágrafo aqui. Deixa eu terminar esse parágrafo, onde o irmão Branham estava orientando. Eu creio que você deveria tomar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Veja, para ter isso corretamente. Eu disse, eu penso que o senhor deveria. Porém, ele diz, aí o homem virou para o irmão Branham, porque o irmão Branham falou que teria que tomar Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o homem é unicista, olhou para o irmão Branham e disse, não, isso está de volta na Trindade. Aí eu disse, irmão Branham disse, isso não é uma trindade, isso é um Deus em 3 ofícios. Que esclarecimento, sou um profeta, mas mostrar para vocês que no tempo que o irmão Branham está pregando, também não era fácil. Já existia batismo só Jesus, e veio o irmão Branham batizar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse para tomar corretamente a Escritura. Confunde uma coisa com a outra. Confundir o irmão Branham com unicista. E ele não era. Ele era contra aquela ação dos unicistas, porque eles criam só Jesus. E Jesus não pode ser seu próprio pai. Aí Deus é como o seu dedo. Entende? E estaria errado. Ele é uma unidade. Deus é uma unidade. Pai, que é espírito, num filho, que é carne. Você quer ver o Pai, você quer ver o Espírito Santo, só olhando no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso é em todo lugar, se você quiser ver Deus, no céu, na terra, em qualquer lugar, somente em Jesus Cristo. A única pessoa da divindade pregada pelo irmão Branham. Irmão Branham clareou que a denominação só Jesus, que era os unicistas, era pentecostal. E essa Assembleia de Deus também pentecostal. Um divide do outro. Saiu de um que o batismo era Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, quando a coisa está para chegar, a luz estava para chegar através do profeta, então o que vem? Vem uma mensagem para confundir. Vocês notaram? Trindade. Se saísse de Pai, Filho e Espírito Santo direto para o Senhor Jesus Cristo, não teria tanta luta no tempo do irmão Branham. Mas só que saiu Pai, Filho e Espírito Santo, a denominação unicista, só Jesus, e chegou William Branham com o Senhor Jesus Cristo. Então eles olhavam para o irmão Branham e diziam, você é daquele só Jesus. Por que eles não confundiam o irmão Branham com Pai, Filho e Espírito Santo? Porque ele sabia que não tinha jeito de confundir com Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os mais próximos, se possível fora, enganaria os escolhidos. São os mais próximos, o que poderia até enganar as pessoas, dizendo, você é um de só Jesus. Você é igual a ele. Não, não somos iguais. A história da minha vida, parágrafo 148. E quando eu estava voltando do lago, comecei a ver entrando em Mishawaka e South Bend, Indiana, e comecei a notar carros que tinham letreiros na traseira, diziam, só Jesus. E pensei, isso parece estranho, só Jesus. E comecei a notar aqueles letreiros, e estava em toda parte, de bicicletas, Fords, Cadillacs e tudo mais, só Jesus. E acompanhei alguns deles, e vieram a uma grande igreja, e descobri que eles eram pentecostais. Foi aí que o irmão Branham foi descobrir a origem deles. O irmão Branham estava estudando eles para ver a origem deles, e descobriu, eles também são pentecostais. Dividiram com os pentecostais, também são pentecostais. Agora você pergunta, o irmão Branham era pentecostal? O irmão Branham foi pentecostal há muito tempo, que ele pregou, curou enfermos, expulsou demônios, fez um trabalho maravilhoso. Era conhecido também como Pentecostes, o retorno do Pentecostes, quando aquelas chuvas estavam caindo e as pessoas não podiam ver nele o profeta do dia, não podia ver. Ele tinha a doutrina do dia.
Se vocês pudessem notar que durante 30 e tantos anos, a esposa de Cristo é a que tem a doutrina do dia. É seguir aquelas pegadas. A doutrina do dia. Deus sempre deu ao profeta. Terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Sim. É o ministério da hora. É aquilo que estava acontecendo. Era a revelação dos selos. Este é o ministério da esposa. A revelação dos selos. Comer o livrinho e profetizar. Então agora, comendo esta mensagem e profetizando outra vez. Quando você for batizado agora, ouvir algum batismo, ver algum batismo, assistir a algum batismo, agora você sabe como que o irmão Brana gostava de colocar as palavras. Ele diz: eu creio que você deveria colocar Pai, Filho e Espírito Santo primeiro. Porque as pessoas teriam a luz daquela mensagem. Mateus 28, 19. Eu vou te dar agora o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou te explicar o nome desse Pai, Filho e Espírito Santo. Se eles são duas pessoas ou três. Vocês creem que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas. Então eu vou te explicar o nome dele. Se eu juntar Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome só pode ser uma pessoa. É uma pessoa só. A única pessoa, na verdade, que o profeta prega isso também, é a única pessoa na deidade, porque você vê o Pai em unidade com o Filho, assim como o meu espírito está em unidade com o meu corpo. Você olha no meu corpo, você só está vendo o meu corpo aqui, mas você pode identificar meu espírito, porque eu estou falando. Quando eu parar de falar, de enxergar, de andar, de me ouvir, você diz: ó, morreu. Porque você vai identificar o corpo pelo Espírito que está naquele corpo. Então, qual era o corpo? Era o Filho. Quem estava no corpo? O Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Não é o Filho quem faz as obras, é o Pai que está em mim. O Filho é o corpo, o Filho é a carne. Por isso, nós não fazemos as obras. Esta mensagem que prego, nós só lemos e pregamos, mas quem faz a obra é Deus. Isso daqui não é obra de homem, é Deus que entra no homem e faz as suas obras. Não é questão do homem, só que Deus precisa do homem. Deus sabe tocar, mas ele precisa dos músicos. Ah, não, mas eu quero ver Deus tocar. Deus, você quer? Então, olhe no Alexandre, olhe no irmão Leonardo, olhe no irmão Cláudio, Claudinho tocar. Ah, não, assim não, eu quero Deus. Esse é o nosso problema. Eu quero ver Deus mesmo pregar. Então, olhe no irmão Adriano. Você quer ver Deus pregar? Olha no irmão Adriano. Porque você quer ver Deus. Não, mas aquele é um homem. Mas Deus só manifesta através do homem. Deus sabe toda a música, só que ele vai tocar no homem. Deus sabe cantar, Deus tem uma voz maravilhosa. Mas ele tem que cantar no homem, na mulher. Quem dá o corpo para ele, abre a boca, mexe com os dedos, tem hora que você não sabe como faz, e toca, e sopra, eu não sei como é que sai. Aí o irmão Brana veio e diz: não é a corneta, é a inteligência atrás da corneta. Você pega o sax do irmão ali, o violão do irmão, contrabaixo. Por que estão quietos? Porque nenhuma inteligência entrou atrás dele. Entra uma inteligência atrás dele, para ver como que vai ficar. Amém? Pega aí, irmãos, os instrumentos. Pega os instrumentos, agora vamos ver a inteligência. Certo? A inteligência atrás. Não, eu tenho que pegar vocês de surpresa assim agora. Você diz: ah, pastor, eu não sei se vai dar certo. Deus está tremendo? Deus tem medo? Oh, então é um homem. Então
Um homem é assim que Deus é. Como que eu posso identificar Deus? A questão que vocês não devem reclamar. Tem poucos diáconos, e para mexer com a máquina, que o irmão Elias tem que trabalhar na mesa, correr na máquina para fazer alguma coisa, porque são poucos daquilo ali que sabe, que entende aquilo ali, são poucos. Mas é só para vocês notarem como que são as coisas, como é que Deus opera, como Deus manifesta. Eu quero ouvir Deus, certo? Eu quero ouvir Deus. E eu vou ficar esperando vocês aí. Eu quero ouvir Deus. João, fica de pé e mostra a inteligência atrás dele. Não, Joãozinho, mostra, tem uma inteligência atrás desse violão. A inteligência. Irmão Elias, pode vir para cá agora. Acompanha aqui, põe numa altura aí e acompanha nós aqui agora. Porque isso é bom. Você vai ver a inteligência. E Alexandre, você vira sua cadeira para cá, porque tem pegado vocês tocando quase de costa. E o povo de lá quer ver onde ele põe o dedo na corda. E não tem jeito, não é? Olha, uma inteligência atrás. Você quer ver? Vamos começar com o Alexandre. Mostra uma inteligência atrás das cordas. Sola uma estrofe aí. Olha para vocês verem. O irmão Leonardo vai acompanhando. Ao sax. É engraçado, mas estava mudo isso daí agora mesmo. Estava mudo, não saía nada. Então não é o instrumento. É isso que vocês têm que aprender. E eu. Não é o instrumento. É a inteligência que está atrás do instrumento. Não é que o instrumento falando, é a inteligência que está atrás para poder ditar as palavras. O salmista diz: a palavra ainda não me chegou à língua e ele já conhece todas. Acho que tem esse negócio aí no cabeçote desses aparelhos, que passa primeiro, né? Passa primeiro ali, o indivíduo já está ouvindo, aquilo chegou ali primeiro, entende? Atacou um cabeçote primeiro, para depois chegar no ouvido da pessoa. Gente, está bonito aqui, que vocês tocam mais um pouquinho. Ficou gostoso, não, Joãozinho? Vamos ver, o Joãozinho está aqui só acompanhando você. Pega o Joãozinho, pega os irmãos dali, vê um hino aí que dá, irmão Claudinho, só para vocês notarem, não é o irmão Brando que diz? Não é a corneta, é uma inteligência atrás da corneta. Bom, o irmão Brando fala daquele violino, né? Aquele velho violino que, quantos me dão? Aí velho violino, ninguém dava nada, porque o violino estava parado. Aí o irmão Brando diz: mas aquele violino foi colocado na mão de um mestre. Aí o mestre pegou aquele violino e solou uma música. E aí o homem diz: quanto me dão? $1.000, $5.000, $10.000. Oh, mas espera lá, antes você não dava nada por ele. Para começar, ele estava parado, enferrujado. Foi preciso pegar e limpar ele, batizar ele em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, você limpa ele, faz ele ficar bonitinho. Agora, Deus vem e entra nele, entra nela. É um instrumento por detrás, está por detrás. Deus fazendo aquela obra. Não é bonito? Vamos lá.
A inteligência não é o instrumento em si, é a inteligência atrás do instrumento. É isso que o povo precisa ver. Não é o cantor, não é o músico, não é o pastor, é o instrumento atrás. Agora, no músico você vê atrás do violão, atrás do sax, atrás do contrabaixo e assim por diante, atrás do órgão, você vê uma pessoa atrás. É uma inteligência humana, mas atrás daquela inteligência humana está o dom divino. Está o dom divino. E cada um de nós estamos usufruindo destas bênçãos. Amém? Amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de aprender, de receber Sua palavra, de ver estas coisas manifestadas. Estamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça-nos um instrumento, Senhor, mudo, que o Senhor possa soprar nele. Faça de meu irmão, de minha irmã, aquele instrumento que pode ficar quieto na sua mão, e quando o Senhor o toma na sua mão e sopra nele, sai o som da palavra, o som da boa música, do bom hino, o som que é a inteligência de Deus, trazendo um dom para nós. Deus, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nossos corações sejam dominados pela Sua palavra, em Teu nome e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Quando transpor os umbrais celestes, quando chegar o fim do meu labor, no aconchego do meu lar celeste, esquecerei a luta, a prova, a dor. O meu presente será linda história de um passado belo, de vitórias aqui. E o meu nome já envelhecido, substituído, ele será ali. Receberei